Deixa partir o que não te pertence mais. Deixa seguir o que a vida já despediu. Abra a porta do quarto e a janela, que o possível da vida te espera. Vem depressa que a vida precisa continuar. O que foi já não serve, é passado. E o futuro ainda está do outro lado. E o presente é o presente que o tempo quer te entregar. É um texto do Padre Fábio de Mello. E eu te pergunto, do que você está precisando se despedir para deixar o novo entrar? Bom, nossa convidada de hoje, ela sabia do que ela estava se despedindo, mas não tinha a menor ideia do novo que viria. Mas antes dela contar pra gente, eu vou perguntar para você se você curte histórias de desafios, de transformações pessoais. Porque se sim, então curte aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, dê sugestões. Toda semana um episódio novo, segunda-feira, para a gente poder conectar olhares. Conectando olhares, tudo fica mais leve. Acredite nisso. Nossa conexão de hoje é com Roseli Faria, psicóloga, coach ontológica, mentora de carreira e mãe. Roseli, bem-vinda! Obrigada, Paty! Muito bom ter você aqui. Obrigada pelo convite, pela oferta. Tão generosa como sempre. Conta pra gente do que você se despediu e o que a vida te trouxe depois disso. Bom, Paty, o que eu quero contar, né, é que eu tive 3 eventos na minha vida, assim, muito próximos, dos quais 3 familiares foram muito rapidamente por doenças, né, que causaram em mim e toda a minha família uma dor muito grande, uma tristeza muito grande. Mas antes de entrar nesse assunto, já que aqui é o ponto de transformação, de como isso mudou a minha visão de mundo, enfim, de como eu tenho interpretado as coisas que eu estou vivendo hoje na minha vida, eu preciso contar o antes, né? Quem era a Roseli antes, né? Conte. A Roseli sempre foi uma pessoa entusiasta, alegria. Eu acho que a emoção que sempre me moveu na vida foi da alegria. Por mais que eu tivesse tido dores, até porque eu acho que todos os sofrimentos, nada é tão perto de perder alguém que você ama. Quando você descobre que sofrimento realmente é não ter mais essa pessoa do seu lado, o restante fica muito pequeno. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa super entusiasta, uma pessoa alegre, uma pessoa corajosa. E ao longo da minha vida, até por querer fazer os enfrentamentos, por conquistar. Então, uma pessoa que é conquistadora, o que ela faz? Ela enfrenta muita coisa, mas ao mesmo tempo, ao longo da vida, ela vai se armando muito, né? Ela vai se defendendo muito. Então, eu acho que, principalmente no mundo corporativo, né? Eu trabalhei 35 anos no mundo corporativo. Então, você é uma pessoa competitiva, uma pessoa que às vezes acaba tendo um egoísmo, uma individualidade para conseguir as coisas que você quer. Você não pensa muito em trabalhar em rede, você não pede ajuda. Então, você vai se armando ao longo da vida com um monte de armas que hoje são invisíveis, né? Que os cavaleiros, que os guerreiros usavam. E eu me considero uma guerreira. Só que hoje, os guerreiros de hoje, as armas são outras, né? Para se defender. Então, parece que nesse mundo você está sempre se defendendo de alguma coisa para conquistar algo. Nunca é de uma forma leve, nunca parece ser de uma forma leve. E quais seriam as armas de hoje, dentro do mundo corporativo, por exemplo? Eu acho que a agressividade, né? Você sair da sua essência, você se desconectar da sua essência de humanidade, de ter um olhar empático real para as pessoas, de estender a mão para ajudar mais, de incluir mais as pessoas. A falta disso Acaba te tornando uma pessoa sempre na defensiva. Tá. E o que eu percebi ao longo desses anos, né, todos, dessa guerra toda? Conquistei muitas coisas, mas você fica sentindo um vazio muito grande, porque você se perde de quem você é. Porque você só está se defendendo e tal, e a vida está passando, e a vida está correndo. E eu me via muito assim.
mas eu gostava do que eu via. E às vezes eu perdia coisas, mas eu não sabia porque eu perdia, eu sofria, eu não entendia muito porque que algumas pessoas se desconectavam ou que algumas se conectavam muito, né? Embora eu acho que na minha essência sempre teve alguma coisa muito importante, o servir, o me Hum, doar. Só que às vezes era um doar mais olhando para aquilo que eu acreditava que a pessoa precisava do que aquilo que realmente ela ela precisava. precisava. Porque a gente nunca pergunta para o outro. É que nem eu chegar aqui e falar assim: ah, Paty, toma uma água. Eu não pergunto para você: Paty, olha só, eu tenho chá, tenho café, tenho um refrigerante, tenho uma água. O que você gostaria? Eu Aham. já. A gente passa a vida ofertando aquilo que a gente acredita que as pessoas querem. É um exemplo simples, mas eu estou falando de tudo, né? Ou seja, a gente passa muito tempo da vida sendo autorreferente. Exato. Então, a nossa referência, e eu acho que é até comum em uma parte da nossa vida, que a gente é muito jovem, que a gente não está num processo de Aham. autoconhecimento, porque hoje se fala em autoconhecimento, né? Sim. Mas na minha fala, mesmo sendo psicóloga, mesmo na psicologia, Não, ninguém falou em não falava. autoconhecimento. Você também é psicóloga, É. né? Na faculdade, eu não me lembro de alguém falar de Não. autoconhecimento, que o psicólogo primeiro tinha que fazer terapia. Mas não importa que tipo de terapia você faria, nunca se falou em É. autoconhecimento. Então, eu vejo que hoje a gente tem uma grande vantagem, ou que está à mão de todo mundo, o autoconhecimento. Mesmo que você não tenha grana para pagar, existem muitas formas, né? Através dos livros, tem muitas lives, tem muita gente fazendo trabalho social a partir daí. E Uhum. daí, vamos voltar um pouquinho, né? Deste ponto que eu tô falando. Tá. E aí, eu conquistei muita coisa, eu me considero que eu atingi profissionalmente aquilo que eu gostaria, fui Bem-sucedida. bem-sucedida, aprendi muita coisa, conheço muito da minha área, me sinto uma autoridade para fazer o que eu faço. E daí, quando eu chego aos 49 anos, para 50 anos, que é eu digo que é o ponto da curva, né? Um marco. Um marco na nossa vida, né? Eu me deparei, primeiro, com a perda do meu pai, em Hum. 2015. Ele adoeceu, ele tinha um problema, acho que ele ficou uns 6 meses doente, faleceu em dezembro de 2015. Quando foi em final de janeiro, começo de fevereiro, minha mãe descobriu um câncer, num lugar que a gente sabia Não ia ter que não ia jeito. ter jeito. E ao mesmo tempo, o meu cunhado com câncer de fígado, no fígado. Então, assim, aí você olha, você não sabe para onde corre, né? O que estava indo tudo bem, de De repente, pá! repente, né? Mudou tudo. Então, e naquele momento, eu estava trabalhando numa empresa, eu estava preparando uma empresa para ser vendida. E até antes de saber da doença da minha mãe, eu lembro que eu tinha feito a apresentação para os atuais donos que compraram a A empresa. empresa, né? Meu chefe, eu enterrei meu pai num dia, e no outro dia eu estava apresentando. Nossa. Assim, então, aí você pega, engole tudo aquilo, a sua dor. Eu não tive nem chance de viver meu luto, Sim. assim, de me preservar, Aham. mas porque eu tinha uma missão, né? E é a questão da competitividade, de garantir o seu lugar, de fazer o seu trabalho, e eu Aham. sempre tive isso. Eu acho que parte da minha vida eu coloquei de lado, da minha vida pessoal, em prol do profissional. E eu vejo que muitas pessoas acabam fazendo isso por sobrevivência, por, por ser o provedor, por ter um status quo. Então, assim, os vários motivos que movem as pessoas no mundo do trabalho. Aham. Até para fugirem das próprias dores, né? Uhum. O famoso workaholic, né? Exato, porque você não tem tempo para pensar, porque as pessoas não querem ter tempo para pensar. Porque quando você tem o tempo para pensar, você vai ter que olhar para dentro. Sim. Você falou uma coisa esses dias que eu estava escutando sobre a imaginação, que Aham. você precisa encontrar um lugar de divagação. É. Mas quando você vai para a divagação, você olha para dentro. Você olha Uhum. para aquilo que você gosta e É. vê aquilo que você não gosta. É. Você para de reagir para agir, É. né? Para pensar sobre o próximo passo. E é isso, o mundo corporativo. Eu trago muito a questão do mundo corporativo porque eu vivi uma vida assim. Eu sobrevivi. Isso não é um, como que eu posso falar? Uma coisa que é minha.
Aham. Eu ouço muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas nesse lugar. Principalmente quando eu faço coaching, quando eu faço a mentoria de Muita carreira. gente. Hoje eu consigo entregar cabeção deste tamanho e as emoções bem apertadinhas, né? Bem apertadinhas. Sim. E aí, depois que aconteceu isso, né? Que eu fui lá fazer a apresentação e tal, veio logo a doença da minha mãe. E aí, quando foi assim, não esperei um mês de saber que ela estava doente. Eu cheguei pro presidente da minha empresa, que eu respondi direto para ele, falei: olha, já está tudo preparado, já está tudo pronto. Agora é um processo que vai acontecer naturalmente, que são as negociações financeiras. Eu quero me retirar. E aí eu me retirei para me dedicar a cuidar da minha mãe. Tá. E aí, nesse momento, foi que eu comecei a me dar conta daquilo que realmente importa. Foi uma decisão muito importante, né? Muito, porque assim, eu sempre trabalhei muito. Inclusive, o meu marido sempre me apoiou e sempre criou a estrutura para eu estar fora, Aham. né? Então, e o profissional era a minha autovalidade estava pelo profissional. Eu só me reconhecia pelo profissional. E quantos de nós não segue? A quem é você? Ah, eu sou fulano de tal, da empresa tal, É. que faço tal coisa. O Quer resto dizer, não o existe, né? resto não existe. Então, assim, o seu sobrenome é o sobrenome da É. empresa. Então, a parte mais difícil é, eu sou a Roseli Faria, mas quem é você? E naquele momento foi um marco para eu começar a me dar conta de quem eu era. Na verdade, assim, do que eu era capaz de enfrentar e de abarcar, porque eu sou a filha mais velha, minha segunda irmã estava com o marido, ela tinha que cuidar do marido, porque o marido morreu em 8 meses, Nossa, é verdade. né? Então, assim, era uma conversa só, estamos seguindo por esse caminho. Meus dois irmãos mais jovens tinham problemas no momento, emocionais, separação, enfim, depressão. E aí você tem que tomar rédea, porque você é a primeira filha e porque está na sua mão. E daí eu acho que a aprendizagem da guerreira foi muito importante, porque você não pode Não, porque descartar e foi nada. um ato de coragem, de verdade, porque partiu do coração, Sim, né? Você agiu pelo coração, vou cuidar da minha vou mãe. cuidar. Porque aí, Patrícia, a primeira fase foi assim: eu vou fazer tudo o que eu precisar para que ela fique bem. Mas assim, Aham. o fique bem não era que ela não fosse findar, Sim, sim, que fosse dar um conforto paliativo, né? paliativo, né? Num primeiro momento, o primeiro ano foram várias cirurgias, porque era no pâncreas, né? Então, aí o combinado também, aí você começa a descobrir algumas coisas, que é a questão da rede, da rede de apoio, com quem você pode contar. E quanto ela é importante para todos os momentos da Nossa, sua vida. essencial, né? Essencial. Ali começa uma aprendizagem de fato, que eu nunca tinha tido consciência. Então, eu tive que sentar com meu marido e falar: eu não vou quase mais morar aqui esse ano, porque minha mãe morava no interior. Ah, tá. Então, eu tive que deixar minha casa, deixar os meus filhos, que estavam em idade escolar. 5 anos atrás, eles estavam com 15, 16 anos, Ó, que ainda é uma fase muito importante para sim. você estar presente. Adolescência, né? Eu ia na segunda, voltava na sexta. E para levar o médico, para tomar as decisões, para remédios, enfim, para quimioterapia, né? Aham. Então, o primeiro ano foi muito intenso. Então, eu tive que contar, sim, com a ajuda dos meus familiares. Fisicamente, eu fiquei extremamente detonada, vamos chamar assim. Imagino. Então, eu também naquele momento procurava algumas terapias, ainda fui fazer acupuntura. Quando eu estava em São Paulo, no sábado, eu chegava, assim, não tem como você não somatizar tudo Não, isso, né? não. E ali eu só estava assim, ó, guerreando. O que que eu posso fazer? Com quem eu posso correr? Então, levar no hospital. E aí você tem que esperar. Porque a minha mãe estava no hospital público. Ela não tinha plano de saúde. Então, tinham mais essas Sim, questões. sim. Mas, assim, a vida, ela é tão boa que você encontra pessoas que vão te apoiando. Então, eu encontrei uma médica maravilhosa, né, a doutora Gabriela, assim, que eu tenho uma admiração tremenda, que olha para o paciente com humanidade, Ah, que olha no olho do paciente, que diferença. respeita. E mesmo no hospital público,
sabe? Uma coisa maravilhosa. Então, você começa a se deparar com amorosidade, que isso emociona, Aham, porque o outro entender a sua dor, sim. né? Viver um pouco daquilo com você, Legitimar essa dor. legitimar tudo isso, né? Então, aí a minha mãe também, ela tinha a minha mãe teve a minha mãe é separada e depois ela teve um namorado de Hã. 30 anos. E é Ah, muito engraçado porque eles nunca moraram juntos, hã. cada um na sua casa. E ele tão querido que ele falou assim para ela: agora eu posso morar na sua casa Ai, porque eu que quero fofo. cuidar de você. Oh, meu Porque Deus. a minha mãe era uma pessoa extremamente amorosa, super querida. E depois eu quero contar um pouquinho do que foi o velório dela, dos Hã. depoimentos que eu tive de amigas que eu não conhecia e que falavam na minha mãe, né? Que é assim, a gente pensa que legado é assim, é o que eu construí, é o cargo que eu tive, né? Mas vou chegar lá, só para Hã. não perder o ritmo, né? E aí, Paty, sabe uma coisa que eu me dei conta? Que Hã. por mais que a gente seja filha, a gente não sabe da nossa história nem da relação com a nossa mãe. Você não sabe como foi o dia do seu nascimento. Acho É. que poucas pessoas perguntam É, isso, né? é. Como que foi a tua infância? Quais foram os sofrimentos que sua mãe teve? Por Quais que o foram seu as nome foi coisas? escolhido? Exato, porque seu nome foi escolhido. Às vezes você não sabe nem se foi parto normal ou Normal. cesárea. Aham. Quem estava com você no seu parto? Quais as histórias da sua mãe de criança? Porque um dia ela foi criança. Sim. E veio sem manual para essa vida, né? Então assim, aí, sabe, sobre a relação dela com os irmãos, sobre a relação dela com o meu Isso pai. tudo vocês E conversaram. a gente foi, ao longo desse tempo que a gente teve junto, a gente foi conversando. A gente foi falando e eu fui perguntando, mas assim, não perguntando como se eu, por curiosidade, afetando ela, Aham, mas assim, numas coisas, mãe, quer falar disso pra mim? Conta como é que foi isso, sabe? De aham. uma forma muito natural, porque ela estava debilitada, ela já estava debilitada. E muitas vezes, Paty, só ficava do lado. Só acompanhá-la. Só que lembra aquele lugar? Porque assim, uma coisa que eu aprendi, assim, eu sempre quis ser oferta na minha vida. Então, sempre foi, a minha balança de pedido e de oferta sempre Estava foi assim. desequilibrada. Eu estava vazia de pedir coisas para mim. Aham, Porque eu sempre dei. E ofertando desde aquele lugar que eu te falei, né? aham, Daquilo que eu achava que era bom para o outro. aham. E daí um dia, eu me dei conta com a minha mãe, só falava assim: mãe, eu tô aqui. Se você precisar de algo, você me diz. E o silêncio bastava. Uau. Então aqui tem uma baita aprendizagem que a gente não precisa esperar esse momento para aprender isso. Aham, Que quando a gente estiver com as pessoas, basta a gente fazer uma pergunta: o que você precisa? aham. Ou, no mínimo, olha, eu tenho isso, isso, isso. Tem alguma coisa que faz sentido que Para você te gostaria oferecer. para eu te oferecer? Que as nossas ansiedades ou que as nossas necessidades de agradar ou de ser amado não façam com que a gente atropele as pessoas. Aham. E, de uma certa forma, eu acho que eu sempre fui muito assim. Eu preciso conter, eu preciso fazer, eu preciso ajudar, eu preciso. Mas sempre da minha ótica. Será que eu estava ajudando de verdade? Aham. Sim, Sim, nessa verdade, boa ânsia até pergunta. de ser querida, de ser aceita. É, Porque de fazer o papel certo, né? de acertar, de ser É, validado, de ser isso, aprovado. isso, isso. Porque quem não? Quem não quer ser aprovado? Quem não quer ser validado? São como Aceito, sinais, né? reconhecido. A gente caminha na vida, parece assim. A vida está me dando um sinal que é por aqui, que eu sou legal, que eu sou bacana. Aham. E não é sempre assim, né? A gente usa a nossa intuição, mas a gente vê muita gente atropelando que não para escutar. Nossa. Então, assim, que não dá lugar, que não dá espaço. Quanta coisa você já trouxe aí, que a vida te trouxe, por conta dessa. Ainda não tinha falecido a tua mãe, mas na possibilidade de dar perto. Então, foi uma rede de apoio que você viu a importância.
Sim. Foi o olhar para você mesmo, para se dar o que, né, porque você Você estava, precisava. Porque eu também tive que pedir, concorda? sim, aprender a pedir, Pedir. Eu preciso aprender da. a acompanhar, Eu precisava. Isso, eu preciso. Olha, eu preciso que você cuide das coisas que eu cuido, porque eu não vou estar mais aprender a aqui. delegar. Aprender a abrir mão do trabalho, do Aham. salário, da posição. Nossa, foi muita Foi coisa nesse muito, pacote. muita coisa, Paty. E forma, de uma certa forma, em algum momento até me anular, porque não era sobre mim, era Aham, sobre ela, aham. era sobre o contexto dela, o que Sair do protagonismo. sair do protagonismo É. e ser um coadjuvante de total suporte. Aham. E ouvir, Lindo. e escutar. E é isso. E ser uma oferta não do lugar que eu achava que era preciso, né? E ao mesmo tempo coragem. Coragem para ter as conversas difíceis. Sim. Ou sempre tem muitas, né? Ainda mais Muitas. entre mãe e filha. É, não, e no entorno também, com os meus É irmãos, qual verdade. é a situação. Ah, hoje eu preciso ir disso, amanhã eu preciso que vocês É. façam isso. Os Os acordos. acordos. Então, assim, você aprende a fazer acordo, a cumprir promessas, a É. ter compromissos, A desfazer a acordos. desfazer acordos. Olha, não vai Sim, ser sim, mais assim, sim. vai ser assim. Em casa, a resiliência da família, da minha família com a minha ausência, do meu Sim. marido como esposa, É, né, como mãe. É. verdade. Então, assim, olha quanta coisa Muita. eu tive que trazer para aquele momento. Assim, uma curiosidade. Na época que você estava no mundo corporativo, quando você pensa nessa época, você tem lembranças de relações de afeto? O que que marcou para você, fora essa competição, chegar lá, conquistar? Tinha um co- Teve alguma coisa que marcou assim, que ficou no Ai, coração? não muito, assim, eu tive alguns poucos líderes Ah, que me abriram caminhos, assim, que viram, que me enxergaram, que olharam para ah, mim como um potencial, com uma pessoa que tinha amorosidade, com uma pessoa que estava a serviço, mesmo muito jovem. então você falou tudo, né? Assim, quando a gente se sente olhada, vista, muda tudo. É o que marca a gente, né? Sim, e E quando o outro, a gente vê o outro também. quando a gente enxerga, quando você olha para o outro, não desde do que ele representa, Não do que ele sente, do que ele é, do né? olhar, Do sabe? olhar. Da conectando olhares. É. É isso, Quando você sabe? conecta com o Quando você outro. conecta com o outro, não importa esse background da pessoa. Não. Não, é sentir que tem amorosidade, é sentir que tem uma energia, é sentir que tem bondade, é sentir que tem conexão. Sim. Você sabe que outro dia eu estava pensando nisso. Eu falei. Aí você me confirma se com você também foi isso. Eu falei assim: o que que eu lembro do meu período de escola? O que que eu lembro? Eu lembro das matérias em si, eu lembro dos professores, eu lembro. Não, eu lembro dos amigos. Eu lembro de momentos em sala de aula onde o professor teve algum olhar especial, positivo ou negativo. Eu lembro das relações, né? Do Sim, que as relações causaram em mim, nos outros. É isso que fica, das emoções. sim. Não, eu lembro, Paty, eu lembro de uma professora em específico. Que eu lembro, vocês não acreditam, quando eu tive meu primeiro filho, eu levei ele para ela conhecer. Ah, que fofo. Porque é isso, você vai construindo, não é com todas as pessoas, claro, não dá para ser com todo mundo, Aham, mas tem algumas pessoas que vão ficando no seu coração porque sim, se teve essa conexão. sim. Eu lembro que quando eu conheci meu marido, eu levei ele para conhecer todos os lugares que eu amava, os trabalhos que eu amava, as pessoas com quem eu trabalhei. Eu trabalhei lá em Resende, eu levei ele O lá que na, te importava, o, né? O que o, que- estava dentro de é, você. o lugar onde eu me hospedava. Que eu conheci os donos da pousada quando eu viajava muito a trabalho, sempre viajei, né? E as pessoas se tornaram meus amigos. Eu fui apresentar o meu marido para eles, assim, sabe? Como assim? Olha, isso aqui é o que eu amo, isso aqui Aham, é um lugar onde eu fui amada, onde eu construí relações sabe? Como, acho que como sedimentando, assim, o caminho que você não percorreu comigo aham. foi esse que eu fiz, entendeu? Que fofo. Sim, eu tinha até esquecido disso. Então, assim, É. eu tenho várias questões, assim, de voltar para essas pessoas.
quando acontecem coisas importantes na minha vida e que eu gostaria de dividir com essas pessoas. Aham. Mesmo que faça muito tempo que eu não as vejo. Aham. Eu tenho muito disso, sabe? De compartilhar isso, assim, de uma felicidade, porque essa pessoa me gerou uma felicidade. Aham. Essa pessoa sabe Te quem eu sou. marcou. Sabe quem eu sou, né? De verdade. É, mas voltando um pouquinho lá, né, Aí, nessa do jornada cuidado com a sua do mãe. cuidado. Então, foi tudo isso. Isso foi no primeiro ano. O primeiro ano foi muito intenso, Paty, assim, de realmente estar lá. Foi um ano inteiro. E aí, quando chegou no final do ano, aí teve o velório do meu cunhado, que daí ele morreu E sua mãe naquele... viva. Minha mãe viva. E aí ele morreu em 2016. No ano que minha mãe também estava doente. Aham. Aí minha mãe estava mais ou menos bem e tal. Aí minha irmã ficou viúva com 50 anos, 2 filhos adolescentes. Nossa. Assim, muito. E tudo. E você vivendo tudo isso e agora, né? Mas Aham. a coisa seguindo, né? Vários desafios. Vários desafios. E aí no final do ano, a minha mãe ficou bem. E aí foi quando eu falei, bom, agora eu preciso cuidar de mim, eu preciso fazer alguma coisa Uhum. também para eu poder me alimentar, porque eu tô cansada e eu preciso me revigorar. E pensando já no futuro também, do que eu faria. Uhum. Então, assim, eu não esperei um processo inteiro para eu tomar decisões na minha vida pessoal também, porque Uhum. naquele momento eu já não estava trabalhando. E ali estava tudo bem. Eu não tinha assim, quando que vai voltar a doença, qual a expectativa. Eu não ia ficar parada esperando. Aham. E aí foi quando eu me matriculei no coaching ontológico, no Chile, né, que é onde a gente se conheceu. E, Sim, enfim, a sim, gente tem pessoas muito queridas que sim. caminhamos juntas, né? Juntos, é. E aqui naquele ano eu fiquei entre estar com a minha mãe menos tempo, porque daí ela estava melhor, ela começou a ter uma vida mais não saudável, Do né? dia a dia, Do dia fazia a dia, fazer coisas. as coisas dela do dia a dia, viver a vidinha dela. Uhum. Só que ó, o que eu fiz? Nos momentos que eu podia estar com ela, então a gente foi viajar, a gente foi pra praia, Ah. e aí Com ela. com ela, isso, eu fui pra praia com ela, e era eu, ela e o namorado, Ah. né? O marido, né? Que era o Você de marido. vela. De vela, assim. Mas era assim, eu queria ficar o máximo do tempo com a minha mãe, Sim, entendeu? sim. Então, assim, aprender a fazer comidas que ela fazia. Ah, E que eu adoro legal. cozinhar, então, assim, é uma coisa. Eu acho que a cozinha tem muito de amorosidade, Tem, do servir, né? tem. E eu amo. Então, assim, eu fui descobrindo e me reconectando com isso. Porque na minha casa eu sempre tive pessoas que fizeram, né? Aham. Porque eu trabalhava fora e tal, Sim. então eu não precisava fazer isso. E aí eu comecei a tomar gosto. E é uma das coisas que eu mais faço hoje, é cozinhar para os meus filhos, sabe? Porque essa memória Um afetiva. legado que sua mãe deixou, né? E aí a minha mãe gostava de bordar, minha mãe gostava de pintar. A minha mãe tinha um grupo de amigas enorme que eu não sabia, porque minha mãe frequentava a igreja, ela tinha esses grupos, ela fazia tai chi. Então, assim, coisas que você não sabe, porque eu não vivia com ela, já fazia É, muitos numa anos. cidade diferente. É. Ela não vivia mais perto dela. Então, ela levava o dia a dia, a gente se via de cada 15 dias, ou ela vinha para São Paulo, eu ia para Taubaté, a gente almoçava, enfim, aquelas coisas normais, né, Aham. da convivência da distância, né? Você acaba não perguntando certas coisas, né? Sim. E daí, nesse ano, eu fui investir na minha carreira, de novo, mas só que de um lugar diferente. Porque nesse momento, passando com tudo isso, mais as minhas questões, que todos temos, né? Aham. As nossas questões, ter ido para o coaching, que a gente teve que mergulhar fundo nas É. nossas questões, mexeu muito comigo. É. Fala um pouquinho disso para quem não conhece, assim, que não é uma questão de um coaching que você tem que atingir uma meta, né? Sim, Explica um pouquinho assim, isso. não é um coach americanizado, como todo mundo conhece, que Aham. faz com 1000 ferramentas, como é que está a sua saúde, enfim, planos, metas, que você Aham. tem que atingir uma coisa. Não se trata disso, se trata de você olhar para o outro e olhar para si como um ser integral, É. desde as suas emoções, desde da sua corporalidade, né? Aham. Como que você se dá conta no seu corpo daquilo que você está sentindo e Sim. como que você pode trazer mudanças para a sua vida e para o outro desde esse lugar, Desde esse lugar. né? E Mudando o seu olhar, né? A forma de você observar o mundo. A isso, partir de uma coerência, né? Entre teu corpo, a tua fala, a tua emoção. que foi aquilo que eu disse, né?
A gente anda na vida muito no cabeção, o corpo está desconectado. Eu sempre brinco com os meus mentorandos, assim, quando eu faço coaching, Ensinaram né? a gente a separar, né? A Cabeça do separar. corpo. A gente há muito tempo está separado, É, desintegrado, é. né? Então, eu acho que faz muito sentido essa palavra da conexão. É que as pessoas falam conexão muito hoje, mas elas não se dão conta do que é conexão. É. E também tem uma coisa de estar conectado, né? Plugado na Isso, rede, isso. A gente, quando fala de É, tecnologia. é. Mas essa conexão que a gente fala no coaching é a conexão do todo. Sim. De você, de você com o outro, de você no mundo. De Aham. você estar inserido nesse fluxo que é a vida, É, nesse universo, né? Com a sua essência, mas sabendo que o outro faz parte de você, é. né? É uma rede. É uma É que nem rede. aquele filme, né? O Avatar. Avatar, maravilhoso. Que tem tudo a ver com isso É, que a gente está é, falando. Então, é. assim, tá todo mundo se alimentando de um criador. Sim. Chame de Deus, chame do que você Sim, quiser. sim. Mas existe um criador. O universo foi criado e nós somos criados através desse criador. Big Bang, sei lá, o que você quiser. A gente surgiu A aqui, de gente alguma surgiu. forma, E, é. assim, e não somos diferentes quando se trata desse ser integral. Aham. Né? Então, é disso que se trata o coaching. Então, assim, imagina, eu tava lidando com as minhas, quer dizer, eu estava emocionada, vamos chamar assim, eu Aham. estava lidando, eu estava cheia de emoções, vamos falar assim, melhor falar assim, estava cheia das emoções, mas naquele momento eu não estava me dando conta de tudo isso. Sim. Hoje eu consigo ver que todos esses insights que a gente está falando aqui, eu só consegui enxergar depois. E daí eu queria contar para vocês que processo de mudança é caos. Uhum. E quando a gente está no caos, a gente é louca para sair do caos. É. A gente não quer ficar lá, porque é dolorido ficar lá, né? Não é quentinho. Mas assim, os Mas é de frutos uma que você... fertilidade. Isso, depois o que você vai colher. Sim. Então, assim, a mudança, tudo depende de como você enxerga. É, Ela vai gerar um caos, porque ela precisa mexer. é. Né? Ou seja, imagina, você vai mexendo, você vai fazer uma obra na sua casa. Vai ficar tudo sujo, vai ficar tudo fora do lugar, vai te incomodar, Vai. mas depois... Mas o jeito que estava antes da obra também Estava estava te incomodando. ruim, Aí você só precisa lembrar disso. isso. Porque senão você regride, Não, né? mas é que quando você começa a entrar no incômodo é porque já não tá bom, nem o Sim. que você tem Sim. e nem onde você está. Exatamente. Essa é a questão da mudança. É. E a gente pode fingir que nada está acontecendo e ficar empurrando com a barriga. E daí o mundo. Assim, tem várias formas de te mostrar que não tá bom, né? Você pode ficar doente, você pode ficar com burnout, você pode ficar depressiva, É. você pode ter uma doença autoimune, Sim. que foi o que aconteceu comigo. Depois eu vou contar um pouquinho para vocês. Aham. Então, assim, eu tenho 2 doenças autoimunes. E eu sei por que foi que aconteceu. Mas eu só sei hoje por que aconteceu. Aham. Que foram 2 picos de estresse enormes que eu tive, né? De muita mudança repentina. E que eu não podia fazer nada, e que eu só tive que aceitar. Aham. Porque a primeira... Acho que, assim, essas coisas quando acontecem na vida da gente, né, Paty? É o que a gente chama de resignação. Você aceita, mas não mais nega. Você Aham. fala, tá tudo bem, mas eu não aceito o que está acontecendo. Tipo, Aham. eu não... acho que eu não aceito o que está acontecendo. É que eu acho que a resignação a gente se submete. Isso, a gente se E a submete. aceitação, ok, isso está acontecendo. Você confirma, isso está acontecendo. E agora, faço o quê? Isso, a resignação, como você nega, você não cria um plano. Sim. Você não cria um plano para sair daquele lugar. Aham. Porque você vai vivendo, e aí você vai se subjugando naquela situação. Você não se transforma. Sim. Você vai aceitando, vai se acomodando, vai se acomodando. E a gente vê muita gente vivendo resignado por várias crenças, né? Por questões de mudança mesmo, de Aham. abrir mão de muitas coisas, de alguns confortos que a vida... É. e quem não? Eu tenho isso ainda. A gente tem sempre alguma questão com relação a isso, né? Sim. Porque você começa a pesar e falar, nossa, mas eu vou ter que passar por tudo isso. Eu vou ter que enfrentar tudo isso? Vai ter que enfrentar tudo isso. Eu no consultório costumo falar muito, dar esse exemplo, que assim, você tem um quarto seu que está fechado lá. E aí você não abre, não vou mexer, porque é um quarto da bagunça, um quarto não sei o quê. Aí um dia você resolve abrir e acender a luz. Aí tem barata, tem rato, tem coisa fora do lugar. E aí você fala, o que eu faço? Eu fecho essa porta de novo, finge que não existe. Mas depois que Mas viu... algum momento aquilo vai feder, vai dar
qualquer coisa, vai né? dar M, né? Vai dar uma grande M, né? Ou você, ok, faço o quê? Eu vou chamar uma dedetizadora, eu vou, né? Isso, Uma aceito que organizadora. tenho isso e vamos ver quais são os caminhos. É que, E é sabe, difícil, né? Essa parte de mexer naquilo que mas, está Paty, sabe desagradando. uma outra aprendizagem que eu tenho tido na vida? É que, assim, eu sempre fui 880. Ah, É que, tipo, eu tenho que me separar. Eu não tô vivendo. binária, né? Eu Ou tenho. sim ou É não. isso, eu não tô vivendo bem com meu marido, eu tenho que me separar. Você não senta e vê outras alternativas. Aham, Será que se a gente viver em casas diferentes, mas continuar um relacionamento não vai ser legal? sim. Será que se a gente fizer terapia não pode ser legal? Então eu sempre fui assim, não. Eu lembro até uma vez que o meu filho era pequeno e eu não sei por que naquele período ele ele estava ficando o dia inteiro na escola. E quando eu ia pegá-lo, ele já estava dormindo. Então eu não tinha. Eu estava sem Não tinha convivência, relação. relação com Aham, ele. Aí minha amiga falou assim: Mas, Roseli, por que você não tira ele no meio da tarde? Que ele vai para casa, ele dorme. Quando você chega, ele está acordado. Então, aham. assim, por que isso? Às vezes a gente é tão binária, a gente não. Bitolada, né? A gente fica Bitolada. bitolada. Bitolada, sei lá, sistemática, que não. É, Esquece que tem uma é, flexibilidade. é. E daí o coaching me trouxe isso também peraí, mas não tem só um caminho. É que nem Aham, quando você está jogando sinuca, que a bola é aquela bola, não tem outra bola para você. E a aham, vida não é assim. A aham, vida tem outras alternativas. Então, quando a gente fala do coaching, e esse é o nosso papel, né? De aham. ajudar o outro, de apoiar o outro a enxergar alternativas. Sim, Mas você precisa mudar um pouco da possibilidades. sua interpretação de mundo, né? Da sua visão, do seu óculos, É, né? Então, não é. É isso, você ajudar a pessoa a sair desse cerne que ela coloca com uma única resposta para a vida dela. sim, E aí pode ficar pesado demais. E fica muito. pesado. Fica. Porque se você só tem uma alternativa, você não tem nada. É que nem quando a gente trabalha como autônomo. Você não pode trabalhar para uma empresa só. Você tem que trabalhar para uma empresa, para uma pessoa, tal. Porque uma hora acontece de alguém, de uma perna cair. Sim, sim. Então, a vida é igualzinha. As relações são iguaizinhas. Então, Você não pode só ter um amigo. Se você não. perder um amigo, você vai ficar sem nenhum. É, ou aquele amigo, ele não vai te suprir de jeito nenhum em tudo Nunca. que você. Nem como é o casamento. Você vai largar Aham, suas amigas, você vai deixar das suas amigas por para causa poder do ficar casamento? casado. Então, é sobre isso. Hum. Bacana você estar falando isso, porque quando a gente falou, né, qual desafio você ia falar aqui, você falou do luto. Aí depois você falou, do luto e como passar por isso mudou a minha visão de mundo, que é o que você está trazendo. Isso. Bom, aí eu fui fazer e, nossa, foi um mergulho, assim, muito grande. É, E eu foi saí mesmo. totalmente mexida. E é muito legal, porque ele vai assentando à medida que você vai vivendo. Não é que É, você sai é, é pronta. Até hoje, as coisas estão decantando. decantando, né, É um como um processo de decantar. vinho. Mas o decantar aqui são partículas. Sim, Não tem milagre, a mudança ah, é isso, é um é um processo. A processo. vida é um processo. É, Porque a gente só está falando de um recorte da minha é, vida é, é. que é sobre isso. Mas a evolução exatamente é isso. Olhar para trás, ver quem eu fui, olhar agora quem eu sou e quem eu gostaria de ser para criar planos, Aham. para criar alternativas do futuro. Mas vivendo muito mais no presente. Sim, no presente, mas olhando para essas questões que são Aham. sempre sombra e luz, sombra e luz, sombra e É. luz da nossa vida. E não tem aquele momento que a gente fala assim, não, agora eu estou vivendo só o presente. Não existe, nós somos humanos, né? Então a gente tem a ansiedade de um futuro em algum momento e a gente também lembra do nosso passado. Então é fazer essa dança entre passado, presente e futuro sem ficar se Sem ficar torturando, presa né? num lugar só. Aham. Porque a gente vai literalmente para o passado, né? O Aham. passado é depressão, o futuro é ansiedade, e só o presente você pode viver, porque as escolhas Quando estão tá na aqui. perspectiva da doença, né? Sim, não só da doença, mas eu digo, se você pensar consciente, é que a gente vive no inconsciente, né? Aham. A gente passa a vida Sim, mais no sim. inconsciente do que no consciente. E a gente só consegue ter momentos de consciência. Ninguém consegue ter 100% de consciência Não, não, todo o não, 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 tempo, nunca. né? Mas quando você se dá conta da consciência, que você vem para o presente, é onde você consegue se mover de fato, Sim. né? E ontem eu estava ouvindo um negócio muito legal, Patrícia, que me trouxe muito, até para trazer aqui um contexto, que é assim, o que acontece com uma pessoa que está morrendo?
A gente passa a vida inteira ouvindo aquela nossa voz. Faça isso, não faça aquilo, conversando com a gente, sabe? Ai, É. mas aquela pessoa, por que ela me falou isso? Porque não sei o quê. É. A mente da gente tá todo o tempo falando com a É. gente. E a mente mente, né? A mente, E a mente. mente mente todo o É, tempo, né? é. E uma coisa que essa pessoa falou ontem me fez muito sentido, porque eu vi isso na minha mãe. No momento desse ano que ficou legal, no ano seguinte, ela teve esqueci o nome agora, mas dá um inchaço na barriga Aham. por causa da doença, cria um líquido e tal, e ele entrou numa cirurgia. A médica abriu, isso foi acho que fevereiro de 2018. Fevereiro de 2018. Ela abriu e aí ela saiu lá e falou: Olha, Roseli, eu vou fechar porque não tem mais jeito. O que fazer? Eu não tenho. Pode ser que seja 6 meses, pode ser que seja 7 meses, tal. Fechou. E aí a minha mãe fez umas 3 quimioterapias e minha mãe disse: Eu não quero mais, porque minha mãe sabia. A gente nunca falou assim, A pessoa sente, mas né? a pessoa sabe. E aí ela ficou em casa. E aí ele falou o seguinte: e quando a pessoa está na sua finitude, essa voz se silencia. Porque você vem a consciência, você traz a consciência, depois que você aceita, de que é isso. E não tem mais voz para te falar, nem para te colocar no passado, nem para te colocar no Aham. futuro. Que é um processo normal de quem entra numa rota da morte, na Aham. rota da... Mas tem uma coisa da lembrança, né? Quando você fala em passado, eu penso muito na experiência de vida, nas memórias. Nas memórias. Eu Assim, acho que as pessoas, quando elas estão chegando no fim, tem muito uma coisa de lembrar de quem já foi. sim, mas não aquela fala mais Não mais aquela fala cobrando o que cobrando, fazer, né? e da expectativa, ou daquela assim, não, não faz, não faz, o que a pessoa É, pensou. Não, não é. é sobre isso. Talvez, eu acho que vai muito nas questões assim, o que eu vivi, o que eu fiz, Isso, o isso. que eu dei, Fazendo um balanço, um né? balanço, isso. É, é. Então, uma coisa que me chama a atenção é que, assim, primeiro, a minha mãe nunca reclamou de uma dor, Patrícia. Eu falo, meu Deus, não é possível. Um E câncer. doía, e doía. Com certeza, ela estava Ela não toda falava. tomada. Nossa. Foi muito ruim o final, assim. Mas ela nunca reclamou. Nunca. A outra coisa é que minha mãe tinha muita fé. Minha mãe, muita fé. Não era questão da igreja, não era questão da religião. Mas ela tinha uma fé. Um dia ela sentou do meu lado e falou assim: falei, mãe, tá tudo bem? Ela falou assim: sabe, ainda eu vou ter que esperar um pouco. Não tá na minha hora ainda. Ela Deus falou sentia. comigo que ainda não é a minha hora. Olha. Eu ainda vou ficar por aqui por um tempo. E foi, né? Vai se esvaindo, esvaindo, esvaindo e tal. Então, Esse e processo todo durou quanto 3 tempo? anos. 3 anos. E a minha mãe faleceu no dia 1º de janeiro de 2019. Eu tinha ido antes, entre Natal e Ano Novo, e daí eu vim fazer o Ano Novo na minha casa com a minha família, com o meu sogro e minha sogra. Quando foi 7 horas da noite, do dia Quando você não estava lá. 31, não, eu não estava lá. Meus Aham. irmãos, mas ela já não estava mais consciente. Tá, tá, tá. Tanto é que ela não, quando eu fui lá, ela já não É que eu reconheceu. tava pensando, Não, dizem que os animais, eles não gostam de morrer na nossa frente. Aí eu pensei um não, pouco ela nisso. não reconhece, ela já não Tá. reconheceu o meu marido, sabe assim, ela já não estava muito, Aham. sabe, já não estava falando muita coisa com coisa assim. E aí, 7 horas da noite, eu recebi a notícia de que ela Tinha partido. não tinha partido, que tinha entrado em coma. Ah, Em tá. casa. Tá. Aí eu liguei para a médica, aí a ambulância levou ela para o hospital, aí colocaram ela colocaram num quarto, colocaram num conforto. Então ela faleceu no hospital. Então Aham. isso foi bom por toda a parte Aham. burocrática e tudo mais. Mas enfim, nesse ano, Paty, que aí eu descobri que ela iria partir mesmo, Mesmo. né? Aí vieram outras questões. Vieram as questões do cemitério, de comprar um caixão. Você imagina isso? Aham. De ver o que ela tinha de dinheiro, o que ela não tinha, da questão da herança, É, eu de como que passei a por gente ia, tudo isso. que a gente ia proceder. Então, assim, mas eu fui tocando tudo isso, e assim, meu marido é advogado, então ele me apoiou muito nisso também, Aham. né? Então foi muito bom tê-lo neste momento, com essa expertise, mas assim, o dia que eu fui lá no cemitério para fechar o túmulo, porque o marido dela queria que ela fosse enterrada com ele. Então ele pediu para eu comprar um Ah, túmulo só para eles.
Então, eu fui lá, fiz toda a documentação. Então, assim, é como... E aí teve um processo, Paty, de realmente de aceitação. Porque você vai concluindo Como é importante, né? Cada etapa, né? cada passo. Então, enquanto ela estava viva, eu fiz tudo o que eu poderia fazer para estar com ela. Aham. E aprendendo, e ouvindo, e escutando, e observando. E aí tirando alguma aprendizagem daquilo, que é essa questão da fé, da resignação, da... Assim, ela nunca reclamou. Sabe? É como assim, o que eu posso fazer? Mas eu vou reclamar e não vai ter o que fazer, entendeu? Aham, Então, assim, aham. eu vou ficar quieta. Então, ou ela chorava em silêncio, ou ela ficava quieta. Então, o silêncio imperou muito nesse Mas ela final. sabia te pedir ajuda? Sim, Ai, que então bom. assim, ela traz outra coisa para mim, traz uma água para mim. Então, eu só ficava na presença, acompanhando O que mesmo, foi entendeu? muito importante pra você, pra vida, né? Isso, sabe por quê, Paty? Porque eu fui uma filha muito rebelde. Hã. E eu e minha mãe, a gente teve muito conflito na adolescência, na minha adolescência, tal. Então, eu não enxergava a minha mãe. Eu tinha mais a minha mãe como uma pessoa que me podava. Imagina, que esse espírito Aham, aham, livre e tal, né? De querer fazer aham. tudo, de conquistar o mundo, tal. E aí, então, foi uma escolha minha consciente estar com a minha mãe. E foi Eu um falei, resgate. foi um resgate. Lindo. Então, assim, foi muito, de muita amorosidade, foi de muita parceria, foi de muito coração para coração, Aham. sabe? Então, assim, por isso que eu falo, hum, às vezes é preciso deixar tudo que você tem para você viver um momento que é importante. Aham. E depois, esse momento, você precisa se desapegar dele. Sim. Você precisa deixar ir. Porque você ficou um tempão em função dela e de repente ela se vai, e aí? Né? Vazio. Vazio. Aí veio o vazio. O vazio de que você era importante para uma pessoa, de que você cuidava. Aham. Eu imagino que os cuidadores passem por isso, Sim. né? Ainda mais Como quando se apegam, né? isso, e familiares que cuidam de pessoas É. na finitude, né? Então, mas assim, e também eu trouxe uma aprendizagem, né, Paty? Às vezes é preciso deixar ir. Não só quem morre, mas Aham. algumas coisas morrem pra gente na É, nossa vida. é. Relações. E é Até engraçado. partes de nós mesmas, né? Sim, e é engraçado, Paty, que neste processo eu deixei muita coisa para trás. Relações que já não tinham mais nada a ver, amizades que não faziam sentido, hábitos que não faziam Ai, um sentido, filtro natural da um vida. filtro natural da vida. Por conta da escolha que você fez de cuidar da sua mãe, você sentiu no coração. E aí tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é assim, escolha. Quando você faz uma escolha, você acaba deixando coisas para trás. Aham. Por isso que quando você não faz escolhas, tudo continua ali, mas É, continua com um problema. é, é. E a gente sabe, tem algumas questões ainda que a gente tá ali segurando, né, para ver se ainda resolve, para ver se ai, vai ter jeito, amanhã vai ser outro dia, e você finge O que tá receio tudo de fazer bem, uma escolha errada, né? Vai que eu me arrependo. mas que eu me arrependa, não vai ter volta, É, principalmente das relações, é. né? E é nessa hora que eu entendo que o corpo traz muitas respostas, né? Se a gente tá no mal-estar, se a gente tá no bem-estar. E aí, Paty, o que aconteceu? Eu comecei a sentir dores, Aí logo veio. depois da morte dela. Dores abdominais, eu assim, eu tô com câncer, ai, eu tô com câncer, eu tô com câncer. Acho que eu queria morrer também. Eu queria ter ido junto com ela. Naquele momento, sabe? Aham. Ainda muito envolta com tudo isso, a vida, mesmo tendo filhos, tendo marido, parece que a vida perdeu um sentido. Porque, imagina, eu acho que assim, a gente nunca para pensar, né? Mas quando você tem aqui os seus ascendentes, né? Seus ascendentes, Aham. vo- a- Ancestrais? não, os pais, por exemplo, Tá, né? Os tá, tá, avós, tá. você tem suas histórias aqui, Aham. vivas. Mas quando tudo isso aqui morre, é você a história. É com É você. com você, então você precisa dar conta da sua história. É, Não tem mais. Tem um legado, tem o que claro. fica, tal. Mas agora é você. É. O que de baixo tá vendo? Porque agora a sua responsabilidade é com o de baixo. Fica maior ainda. É. É, entendeu? Você não é mais filha.
Você é mãe. Agora Aham, você é mãe de verdade. aham, Você é vó de verdade. Sabe? Nesse sentido. Então, eu me conectei muito nesse lugar. E eu acho que foi tudo muito sofrido. Parece, eu estou contando aqui, não é uma coisa trivial, não é um negócio aham, aham. simples, né? Mas eu acho que em algum momento nada fazia sentido para mim. Mesmo quando eu voltei para casa, qual que era o meu lugar em casa? Eu já parecia que eu não tinha mais meu lugar Um em ano casa. fora, mais de um ano, né? É, um ano fora. Mas que eu voltasse os finais de semana, eu já não tinha aquele lugar. É, já Eu, era uma outra dinâmica. tem uma ausência. Então, assim, você já não, parece que você já não pertence mais àquele lugar. Você sabe que você é a mãe, que você é a esposa, mas aquilo parece também que As não. pessoas também aprenderam a se virar um pouco sem E você. isso, e porque a gente tem essa questão de ocupar espaços, É. né? De ser provedora ou de servir, enfim. O quanto teus filhos não devem ter crescido também, né? Com essa Sim, sua ausência. e às vezes um distanciamento também, porque Aham. minha filha teve um bastante distanciamento comigo, um conflito e tudo mais, né? Mas eu acho que hoje eu vejo que ela se orgulha muito de eu ter feito isso, Aham. de eu ter ficado próximo da minha mãe, Aham. né? Então, e aí, depois disso tudo, eu achei que eu também estava doente. E aí comecei a procurar médico, daí veio a pandemia, daí eu não conseguia mais, mas eu sentia dor, tal, não sei o quê. Até que no final do ano passado eu descobri que eu estava com uma doença autoimune no fígado. Ou seja, meu fígado me atacando. E eu já tenho uma, que eu tenho hipotireoidismo de Aham. Hashimoto, que também é. Então, assim, percebe? Eu somatizo muito. Porque tem E o gente que, né? fígado ligado ao aparelho digestório, então é coisas que você não digeriu e de repente você, Raiva, raiva. né? E daí eu me dei conta que eu também já tive muita raiva na vida, porque para Aham. ter todo esse movimento na vida, você precisa ter raiva, né? Ele te move, porque tem uma parte que é A positiva, energia que te leva, que né? te leva, mas eu acho que eu nunca consegui controlar muito, sabe? Você sabe que você tem um superpoder, Aham. mas você não dá conta daquele poder e Aham. acaba estragando coisas, quebrando coisas. Eu sempre fui estabanada. Meio assim que você é estabanada na Sim. vida. Cheio de energia e vai. E vai, isso. E eu continuo assim, mas assim, hoje com muito mais consciência, olhando, será que eu quero Mais seguir? atenta, né, Mais para esses momentos de atenta. raiva. Isso. Então, assim, aí depois disso, eu tava trabalhando, e eu tava numa empresa que começou a me fazer muito mal. E eu falei, não, eu Não preciso quero me isso. cuidar, eu não quero mais isso. Comer fora de casa, Aham. me alimentar de todas as formas, de palavras, de contextos, de relacionamentos, nem do alimento. Aham. Eu quero ir para um espaço onde eu possa cuidar de tudo isso. Hã. E ser amorosa comigo, primeiro. E cuidar de mim. E aí eu entrei numa fase de muito autocuidado, sabe? Eu sempre gostei de fazer exercício, então eu voltei a fazer exercício, a me alimentar, a fazer a minha comida, de escolher Aham. meus alimentos, né, de fazer, de cozinhar com coisas saudáveis, Aham. e de ter conversas saudáveis, de nutrir um ambiente mais saudável. E de colocar alguns limites com as pessoas que eu vivo. Importante. Aí é outra coisa, limites. Então, assim, porque às vezes a convivência com o marido, com os filhos, acho que eles têm direito de falar qualquer coisa para você. E não é, né? E eu aprendi muito, Patrícia. Eu sempre fui uma pessoa que nunca botei limite para as pessoas, sabe? Ah, pode vir, pode me atropelar, pode dizer que eu aceito, vamos lá, e Aham. boazinha, e não sei o quê, né? Você aprendeu a se colocar mais A me, a de me acordo com o desejo ou da sua necessidade. e aí eu comecei a revisar assim, o que eu preciso para viver bem? Então, esse processo foi muito transformador para lidar Uau. com as minhas questões, assim. Sim. O que eu sei que eu sou assim, tá bom, mas eu sei que isso me afeta. E comecei a dar conta assim, por que eu tô com raiva? Por que eu tô triste? Por que isso me magoa tanto? Por que eu me sinto tão Ai, rejeitada? não quero mais ficar nesse Eu lugar. não quero mais. E eu falei assim, então, se essa pessoa está falando tal coisa para mim, qualquer pessoa, fala, olha, eu não gostei disso que você me disse. Se Aham. você puder mudar, vai ser bom, porque a nossa relação vai ser melhor. É, Eu não vou aceitar mais esse tipo de coisa. muito bom. E eu tenho falado isso com mais frequência. Que E maravilha. claro, eu me sinto muito mais feliz, entendeu? Claro, mais Mais leve. leve, e caminho muito mais leve. Aham. Então, eu acho que assim, a morte, às vezes você precisa chegar na morte, lá no pior, para você se dar conta. Sim. No caso, foi todo o processo de morte da sua mãe,
Mas isso pode acontecer com outras mortes, né? Dentro de partes de você mesmo, simbólicas, né? É isso. simbólicas, né? Mortes simbólicas, com Morte, certeza. mudanças Porque eu de... tive, de uma certa forma, várias mortes Aham, simbólicas. Não queria ser mais quem eu era, não queria mais carregar as armas que eu carregava, meu nível de agressividade diminuiu, porque daí mudou eu até de espaço físico. físico. Isso, entendeu? Então, tipo assim, no trânsito, imagina, esse trânsito de São Paulo, você vê todo o tempo as pessoas querendo jogar o carro em cima de você. E É, aí você muito fala assim, louco. não Não, não vou preciso entrar entrar mais nessa. nessa. A Também gente, já tô fora dessa há muitos Paty, anos. as dinâmicas, né? Para quem estuda as dinâmicas, os jogos, né? É, tá sempre alguém jogando uma vara para você pegar o peixe, para pescaria. Aham, Meu marido que briga. Ah, vou jogar uma varinha ali para ver se você pega, né? A aham, sua mãe vai pegar aquele peixinho ali. aham, Que é isso que as pessoas fazem. As pessoas se divertem às nossas custas. aham, E às vezes elas gostam de fazer isso com você, mesmo que elas digam que amam você, aham. né? Elas gostam de provocar. E é isso, as pessoas vivem se provocando, mas que seja uma provocação boa, né? Sim, sim. E Você quer escolher provocações boas. eu quero provocações em que eu tenho que refletir, e que eu quero melhorar, e que me incomodem, mas para eu me ver, para eu falar assim, não, realmente, isso não é legal. E eu recebo hoje a crítica, às vezes é claro que eu me ressinto, porque a Aham, primeira coisa é a gente se aham, ressente, né? E o corpo todo se sente, aham. se ressente. É, Quando é, você toma um não de alguma coisa, uma crítica, parece que o corpo da gente faz. E é. essas E aí tensões é o momento é pra o você trauma. perguntar, né? E é o momento pra você perguntar, pô, isso aí, quando eu senti isso? Né? Lá atrás, em que momento eu senti essa mesma reação, tive essa mesma E reação? não, e esses traumas vão ficando Bom, nas suas memórias, vão ficando impregnados em você e é. você vai vivendo com isso, nas dores. Porque aí você vai envelhecendo, você vai tendo dor no quadril, você vai tendo dor nas pernas, você vai tendo dor de Uma cabeça, coisa vai enxaqueca. compensando a outra, acaba ficando tudo É, ruim. daí fica tudo ruim, É. né? Então, assim, E é bom falar para as pessoas que tem sim como você ressignificar e, traumas, e, há um- reprocessar, né? e eu acho assim, tem uma outra coisa, uma aprendizagem que todos precisam fazer, que são abrir conversas Conversas. difíceis. Sim. A gente sempre vai ter. Não é fácil, mas é uma habilidade que a gente pode desenvolver. É, Quando está incomodando, você não precisa sair reagindo. é. Para um pouquinho. O que, que eu gostaria de falar para essa pessoa que não está sendo legal? Sim. Começa De devagar. uma forma respeitosa, É, amorosa, não acusando o não outro, é né? você. Eu não me sinto bem Isso, quando acontece isso, quando é isso. dito isso, não só com você, mas quando as pessoas me dizem isso. Eu sei Aham. que eu tenho que refletir, mas eu me sinto muito mal, eu me sinto invadida, eu me sinto. É muito bom quando a gente pode contar quando a gente se Olha que sente. bacana, e fazendo isso, você está mostrando a sua responsabilidade com você mesma, né? Porque no final das contas, Paty, Para você se cuidar, né? Assim, sabe o que, que eu me dei conta? ah, No final da vida é você com você. é, Mas você pode estar acompanhada de um monte de gente. aham. E a vida é assim. No final das contas, é você por você. É bom E as andar em escolhas grupo. sempre são suas. Suas. Mesmo que você diga, não, ele me pressionou. Não. Deveria ter uma outra possibilidade, mas você escolheu aqui no momento, Ainda fazia assim é sua escolha, sentido. né? Sim, mesmo que inconsciente, né? Vou te fazer uma perguntinha. Faz. Escolhe o número de 1 a 14. Nossa, 7. 7. Se você pudesse escrever seu processo de superação como uma receita de bolo, o que você escreveria? Ai, 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 ai. Ah, 10 xícaras de autoconhecimento. 5 colheres de amor. Hum, 1 litro de escuta. Muito bom. Ah, E. Puxa vida. Ai, acho que é isso, Paty. Não sei. muito legal, adorei a É. receita. E o que que você trouxe que eu te pedi para que simbolizasse esse teu processo todo de Então, superação? assim, de tudo isso, né, que eu acho que ficou muito, muito forte para mim, é que, assim, que a gente é conectado pelo coração, porque coração é coragem. É onde Aham, a sua coragem está aham, alojada no seu coração, é, né? Então, assim, eu queria compartilhar um pouquinho com as pessoas que começassem a se conectar mais com o seu coração para poder se mover na vida com mais coragem,
para obter as coisas que elas querem, que não precisa ser que é um processo, né? Então, um pouquinho de cada vez, um pouquinho todo dia, encontrar as pessoas que podem apoiá-las, Sim. né? Que elas se sentem acolhidas e que podem ser escutadas desde o coração, porque Aham. quando é genuíno, você consegue trazer o outro para essa Oh, genuidade, né? Do jeito que você fala, o olhar, né? O olho no olho, né? Essa é uma coisa. E eu trouxe duas, né? E eu ah, trouxe a Nossa Senhora também, Senhora, que que não tem que não a linda. ver com religião, mas tem a ver com fé. Que a vida, a gente precisa ter fé. A fé move. Fé. A fé E move cada um montanhas. tem a sua. Isso, e cada um tem a sua, É. né? E cada um acredita naquilo que é importante para ela. Aham. E eu acho que é isso, Linda, Paty. linda, linda. Bonita, né? Nossa, muito. E você se dá conta do quanto a sua fala de hoje pode transformar o olhar de alguém sobre si mesmo? Eu acho que sim, eu tenho feito isso, sabe? Em qualquer Aham, oportunidade, eu acho que a gente pode fazer isso. Quando a gente percebe uma pessoa em apuros, quando a gente percebe que o outro está gritando sem falar, que ele está aham. sofrendo. E é só você gerar um espaço assim que É. você consegue trazer isso para as pessoas. Então, eu tenho usado muito essa minha aprendizagem, essa minha experiência, não para dizer o caminho que ela tem que seguir, porque cada um tem um caminho, mas ajudá-la a ver que tem alternativas, que ela não está presa no lugar, sabe? Acho que essa é a maior mensagem, Paty. Ah, ai, Sueli. Bom, quero te agradecer imensamente você estar aqui, Sueli. Não, Roseli, Roseli, meu Deus, da onde saiu Sueli? Eu não sei, porque eu nem normal. conheço. Ó, Você está emocionada, fala. gente, essa aqui eu vou ter que ficar perguntando pros meus botões que eu não entendi. Mas super obrigada, Rô, de estar aqui, de passar esse olhar tão bonito sobre o quanto uma dor tão grande te levou para um lugar tão maravilhoso de Sim, autocuidado com você, de é reconhecer que verdade. você não, você tá sozinha, mas não tá sozinha, porque Exato. você pode pedir para os outros ajuda quando precisar, apoio, pode delegar, Sim, pode viver relações de afeto, sim. de amor, que E, isso é que fica. e assim, Paty, e não é que eu tenho a fórmula, porque em alguns momentos eu caio. Claro! A gente cai, mas a gente, tendo aprendido, a gente levanta e faz de novo, e É, eu me tenta de lembro tanto da novo. imagem da criança aprendendo a andar, né? Tão bonito. Por que que a gente não fala, que droga, caiu? A gente não fala isso pra Não, criança. não, A não. criança vai, Vai, levanta e a gente acha graça. sim. Por que que a gente não continua fazendo E isso quando um cai? Pô, levanta, vai pra vamos, outra, pra sacode a poeira próxima, e vai, sacode a né? poeira, é. Gosto disso, de sacode a poeira e vai, sabe? Bom, né? É isso. E Balança, aí, sacode a poeira. e de novo, coração, né? Para ter Coração. coragem. Porque tem medo. Eu também tenho medo. Tenho medo de um monte de coisas, entendeu? Mas aí você olha e fala, mas se eu não for, eu vou ficar aqui e não vou descobrir o que tem lá do outro lado. Sim. Eu quero abrir essa porta, sabe? Ai, muito lindo. Para você que gosta de histórias como essa da Roseli, coisa mais linda que trouxe novamente como que a nossa dor pode levar a gente para lugares maravilhosos, né? Sim. E para servir ao mundo de alguma forma. Então, curte a gente, comenta, compartilha, dê sugestões e se inscreva. E até o próximo episódio, toda segunda-feira, um episódio novo aqui no Conectando Olhares. Conectando Olhares, a gente fica mais leve, tudo fica mais Ai, leve. que ótimo. Tchau, tchau. Obrigada, Nada. gente. Tchau, gente. Obrigada, Obrigada, Pati. obrigada.